Existe uma ocultação entre o mundo e o ser. O mundo e toda a criação não é só um ter ou um estar, também tem o seu ser. Mas o ser do mundo, quer dizer, o facto do mundo ter alma e não ser apenas matéria, o ser do mundo descende inteiramente do ser puro, do ser que existiu, existe e existirá independentemente do mundo. Quase que podemos dizer que o mundo existe para o ser, mas o ser não existe para o mundo. E existe um véu, uma ocultação entre o supremo ser e esta oficina da matéria, que são o espaço e o tempo. O espaço e o tempo existem numa realidade, numa dimensão abaixo da dimensão das ideias puras, dos arquétipos, que são para nós como números de telefone para os deuses. Para nós falarmos com os deuses, para nós compreendermos e sentirmos os deuses, nós usamos involuntariamente os arquétipos. Ou seja, o arquétipo de mãe, o arquétipo de rainha, o arquétipo de criança, o arquétipo de sol, o arquétipo das iniciações, o arquétipo de rei, o- os vários arquétipos do feminino, os vários arquétipos do masculino. São como números de telefone, são endereços para a nossa natureza estabelecer contacto com os deuses. E os deuses são pós-arquetípicos. E existe este véu, esta ocultação entre o mundo criado, que de uma forma um pouco desapaixonada pode ser visto como uma oficina, um laboratório de energia, em que a energia opera dentro, obviamente, do espaço e do tempo. E o Supremo Ser
É muito importante reconhecer a imensa diferença de escala e não só de categoria, porque matéria, espaço, tempo não são Deus. Energia não é Deus. Nada do que nós podemos compreender e descrever é Deus. Então existe este vão, esta ocultação, este véu entre o Supremo Ser e a sua obra. E é muito importante na formação de um operador planetário, na formação de uma águia, é muito importante compreender esta distanciação, esta diferença, este vão, este véu, esta ocultação. Compreender, isto é, as relações entre o que evolui e está no espaço e no tempo. Vocês vejam a nossa vida, de 7 em 7 anos, 3 em 3 anos, 2 anos e meio em 2 anos e meio, qualquer coisa acontece. Há um fermento. Nós não somos, enquanto seres psicológicos, não somos absolutos. E estamos sujeitos ao mesmo ritmo evolutivo do cosmos. Enquanto seres psicológicos. Enquanto seres psicológicos, por exemplo, a nossa Lua, que astrologicamente contém ou indica o tipo de fragilidade, o tipo de empatia, o tipo de capacidades maternas, o tipo de parabólica intuitiva psíquica e o tipo de fantasias e o tipo de imaginação e o tipo de atenuação da verdade, tudo isto são qualidades da Lua. A Lua contém a nossa criança, contém a nossa fragilidade, contém a nossa imaginação e fantasia, contém a nossa capacidade de forma empática, telepática, osmótica, fusional, sentir o corpo astral do outro em nós antes dele sentir a dor, ou o prazer, ou a alegria. Portanto, a Lua permite-nos antecipar a dor do outro e assim evitá-la. Permite-nos, não é só um trabalho intelectivo, é também psíquico e lunar. Permite-nos compreender que assim como nós temos uma criança com as suas fragilidades e com a sua fantasia, com o seu lado, digamos, com o seu amor próprio, a sua liberdade em relação a fazer associações racionais. A criança não precisa de fazer associações racionais. E a Lua em nós não existe para fazer associações racionais. Existe para outras coisas. Existe para fazer aquilo que Jung chamava associação livre. Livre. Livre associação. Não é racional, é espontânea, é eruptiva. E se nós temos uma criança, se temos uma Lua, se nós somos crianças eternamente, é porque o universo ainda é uma criança. Não há nenhuma diferença entre a criança que o universo é. Ele é construído em torno de uma infância. Assim como as equipas de astronomia, para ser exato, de radioastronomia, ainda detectam a radiação e o som de fundo do que a física tem vindo a chamar Big Bang, nós detectamos a radiação e o som de fundo da nossa infância, uns nos outros. Até mesmo do bebê que já fomos. E isto é para ilustrar que psicologicamente existe uma
relação hermética e inviolável entre a evolução do ser humano e a evolução do cosmos. O que significa que não só não estamos sozinhos, como estamos em sincronia evolutiva com o universo inteiro. Sentes-te deprimido? O universo também. Sentes-te alegre? O universo também. Eu não estou a falar do universo da quinta, sexta, sétima dimensão. Estou a falar do universo de espaço, tempo, matéria e energia. E com as Sim, estou a usar o termo universo como os físicos o utilizam e não como os metafísicos da Califórnia o utilizam. Os metafísicos da Califórnia dos anos 70 e 80, quando diziam universo, estão quase a dizer Deus. Não é nesse sentido que eu estou a usar o termo. Estou a usar o termo estritamente como espaço, tempo, matéria e energia, corpo astral, corpo mental. Terceira dimensão. Se o universo, se uma pessoa se sente inspirado, ótimo, o universo também. Mas tu tens momentos em que o teu ciclo de inspiração ou de entusiasmo parece ter chegado a uma base neutra e tu não te sentes inspirado, sentes-te monótono e com tédio, para não dizer repetitivo. O universo também. E isso está inteiramente patente no Tao. As alterações e as alternâncias nos hexagramas e as sequências de Yin e Yang que formam os 64 hexagramas são inteiramente verdadeiras do ponto de vista taoísta, tanto para mim, como para ti, como para uma aldeia, como para as árvores, como para os vales, como para o comportamento dos elementos na sua evaporação, condensação, precipitação, no ciclo da chuva, no ciclo do vento, no ciclo da relva, no ciclo da clorofila e do sol, nos ciclos de trocas de energias. Yin, yang, yin, 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 yang, 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 yin, yang, 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 yin, yin, yang, yang, yang. Todos estes processos de alternância de opostos. Nesse sentido, eu falei da Lua, podíamos falar de outros aspectos psicológicos. Neste sentido, existe um lado de cá e existe um lado de lá. E mesmo para o lado de lá que existe, existe ainda um outro lado de lá mais distante. O acesso ao primeiro lado de lá tem vindo a ser chamado os mistérios menores. E o acesso ao segundo lado de lá, depois do primeiro, tem vindo a ser chamado os mistérios maiores. O primeiro forma mestres, e o segundo forma avatares e seres que são expressões do divino. De onde que religião, num sentido superior, contém o problema das relações entre o relativo e o absoluto. Contém o desafio do relativo perante o absoluto. É claro que antes do absoluto mónada existe um absoluto relativo que é a alma e o corpo de luz. Tudo isto são cedências no plano da linguagem. O corpo de luz.
O primeiro nível, o primeiro lado de lá é a alma e o seu veículo de luz. O segundo lado de lá é a mónada. E existe ainda um terceiro lado de lá que conduz ao oceano cósmico. Reparem, existe um percurso entre o homem e a sua alma, e depois entre o homem-alma e a sua mónada, e depois entre o homem-mónada e o seu Deus macrocósmico. A maior parte de nós não sabe, não tem consciência do que é força macrocósmica. Mas uma linda paisagem suíça com um lago estável que reflete as nuvens e com os esquilos a saltitar nas colinas e com os grandes pinheiros nórdicos e com aquelas montanhas nevadas em absoluta paz, é de uma violência que vocês não têm a mínima noção. Nós não temos a mínima noção. E a única forma de termos noção dessa violência é deslocar uma pequenina força daquele conjunto. E tu vês aquilo explodir. O mínimo é uma barragem. Quando nós fazemos uma barragem e concentramos centenas de milhares de metros cúbicos de água num ponto que não é suposto, deslocamos força. Assim que deslocamos força, quer dizer, retemos força, assim que retemos força, a energia potencial gravítica acumulada na água revela a quantidade de potência que há na paisagem. Assim que deslocamos aqui na barragem, tu deslocas um pequenino aspecto que é a água, um aspecto que é a água, e imediatamente estás a gerar centenas de milhares de quilowatts pelo movimento. Então, uma paisagem suíça completamente estável e serena só o é porque uma das qualidades de Deus, que é a harmonia, quarto raio, está ali equilibrando todos os elementos. Terra, água, ar, fogo, gravidade, espaço e tempo. Está tudo em equilíbrio. Se nós deslocarmos tu vês a quantidade de energia que está presente na geração de um mundo e de uma paisagem. Eu não sei se me faço entender. Está, está em movimento, sim. Está em movimento. Um ciclone, um tornado, uma tempestade. Começas logo a ter uma noção. Mas assim que pegas em urânio natural e começas a enriquecê-lo com mais urânio e procurando aumentar o número de prótons no núcleo da molécula, no núcleo do átomo de urânio, urânio enriquecido, depois quando produz uma deflagração elétrica no núcleo do átomo de urânio, tu vês a bomba atómica ou a energia atómica, tu vês a quantidade de potência que está presente num quilo, que é um pacote de arroz, que destrói uma cidade inteira. Ou seja, é tudo muito sereno quando o quarto raio está presente e quando a harmonia está presente, é tudo muito estável. Porque é Deus que está a fazer a combinação dos elementos, não somos nós. Nós chamamos conhecimento à ciência de porque é que as coisas são como são. E chamamos grande conhecimento, gnose, ao estado que permite o divino ir passando parte da responsabilidade do cosmos ao homem. Só aqui temos uma ilustração do que é essa passagem entre as duas margens. O conhecimento é a ciência tal como nós a conhecemos desde o princípio dos tempos. Quer dizer, a ciência não começou na Renascença ou no Iluminismo. A ciência vem até dos gregos e dos árabes e vem mais lá de trás, da Suméria.
Saber como é que as coisas funcionam é ciência. É o pequeno conhecimento. Agora, saber porque é que são como são, porque é que funcionam, já não é como, é porquê. É o que nós chamamos de gnose. E uma coisa é saber como funcionam, e nós vamos evoluindo da física newtoniana para a física einsteiniana, agora estamos na física quântica e haveremos de chegar à física metatrónica. A física metatrónica é o último estado do conhecimento. Depois nós vemos isso quando estudarmos a Nutea. Física mecanicista que vem do Arquímedes, não? O homem das alavancas e das roldanas e da física mecânica, e depois evolui e que inclui também a geometria euclidiana, etc. E depois há uma evolução mais tarde com Newton para a mecânica celeste, a percepção de que o universo e os sistemas estelares e o sistema solar, fundamentalmente, é uma espécie de relógio. Depois entras na física de Einstein, em que as coisas são o que são por causa umas das outras e não são nada em si mesmas, em absoluto, que é a física da relatividade. Depois entras na física quântica, que inclui o observador no problema, a consciência observadora no problema, já não são as coisas em si, mas são as coisas em si mais o facto de estás a olhar para elas, que as altera, e finalmente vais entrar um dia na física metatrónica, que é descrito, Metatron, que é descrito na tradição que o refere, que é a tradição hebraica profunda. Vejam o cuidado que eu tenho para não dizer nem Israel nem judaica. A tradição hebraica original, que está ancorada em Abraão, Metatron é descrito como o inventor do átomo. Quer dizer, aquela vastíssima entidade junto ao trono de Deus que desenvolveu o átomo, assim como Deus desenvolveu a Trindade. Assim como o divino se diferenciou, Metatron pega na energia cósmica primária e na potência cósmica primária e na radiação cósmica que vem do divino e desenvolveu a arquitetura do átomo. Ele é o arquiteto do átomo. Eu não sei o que é que isto possa querer dizer, porque existem átomos até aos confins do universo. É a energia de uma das 4 letras, agora não te saberia dizer qual é. Do tetragramáton. A primeira é o iode. A primeira é o iode. Sim, Metatron é descrito como o arcanjo de Keter. Exatamente. É descrito como o arcanjo de Keter. Eu acho que Metatron está ligado ao iode e não ao Ré. Um, e ele seria o primeiro. Obviamente que este Metatron não é diferenciável como uma entidade demasiado. Eu acho que aqui tem que ter cuidado com a linguagem, porque com as palavras podes começar de repente a não dizer nada. A descrição inventor do átomo, o arquiteto do átomo, é muito séria. Obviamente que implica algo junto à Trindade. E portanto não é um arcanjo local. Não é um arcanjo em serviço a uma região local. Nem é um arcanjo. Um dos grandes erros, parece-me, é a descrição de Metatron como um arcanjo. Metatron não é um arcanjo. Eu vou dizer isto uma vez. E depois, daqui a uns meses, voltamos a falar nisto. Metatron é a face das faces. Cada face repousa numa fase mais profunda. Cada rosto anuncia um rosto secreto. E todos os rostos e todas as faces, isto é, olhos conscientes, ao tomarem consciência, o fogo desse olhar consciente não só ilumina o mundo, como remete para dentro. Os nossos olhos funcionam nas duas direções. Não é só o mundo que está a entrar em ti, és tu que estás a sair para o mundo. És tu que estás a dizer coisas ao mundo quando olhas para ele. E Metatron é
operador supremo da reflexividade cósmica. A Trindade reflete-se em Metatron antes de se refletir no universo inteiro. Por isso é que ele é o senhor de Keter e do Ein Sof. E eu descreveria Metatron, é claro que isto é um pintor a falar de uma entidade infinita, como... Sim, Metatron não é uma entidade infinita, é subinfinita. Hum, é claro que é um pintor a falar quando se diz face das faces. Provavelmente um ser de quinto raio diria o arquiteto do eletrão. E por aí fora. Da reflexividade cósmica. Ele, reflexividade. Se pensares num ser espelho, um ser espelho é um ser ligado à reflexividade cósmica. Deus reflete-se, não se anuncia diretamente. Porque se nós tirarmos os seres espelhos, acontece o seguinte: ou ficamos sem nada, ficamos em silêncio, Deus deixou de comunicar, ou ficamos com Deus à frente, o que não é bom. Não é, ninguém vai, não, vocês não querem isso. E os seus espelhos são lunares no último sentido do termo, no sentido, digamos, gabrieliano do termo. Porque, como nós dissemos nos encontros de astrologia, a Lua, na sua função mais próxima do divino e menos adaptada, menos dentro do corpo astral, menos dentro da nossa natureza psíquica, a Lua, digamos, a mais alta função da Lua, é de atenuar a verdade. Notem, atenuar a verdade não tem nada a ver com hipocrisia, não tem nada a ver com falsidade, não tem nada a ver com manipulação, não tem nada a ver com mentira. Atenuar a verdade tem a ver com tato. Exato, tem a ver com forma e não com conteúdo, tem a ver com ela poder ser assimilada. Tem a ver com assimilação. Se tu deres uma comida demasiado forte a um bebê, podes matar um bebê. E Jesus era muito claro quando disse: agora eu estou-vos a dar comida de bebê. Mas mais tarde, quando vier, e o que vem a seguir, poderá dar-vos comida de adulto. E essa atenuação da verdade é um mistério que nós precisamos profundamente de refletir. Assim como precisamos de refletir na ocultação de Deus em relação ao mundo, em vez de ficarmos assim, porque é que te ocultas tanto, refletirmos sobre isso. E Exode? Não, Tiferet é Miguel. Eu estou a falar de Gabriel. E Exode reflete. E Exode é o último ponto antes de Malkut. E é ali que todas as verdades cósmicas e todas as grandes potências se refletem, e é como um gargalo, e é como um portal, e é como uma passagem, é como um papel. Sabem o que é? Como é que eu hei de pôr isto? Sombras chinesas? Elas são refletidas num papel de arroz, num biombo. Como não são, como tu não estás a ver o que é mesmo, o que está mesmo do lado lá do véu, tens liberdade de interpretar as formas de uma maneira que é estimulante para ti, que te estimula. Quem diz sombras chinesas, por exemplo, no erotismo, o erotismo distingue-se da biologia pura por não apresentar de forma crua e direta esse tipo de realidade, mas por velá-la e ao mesmo tempo apresentá-la. E esse ponto de equilíbrio entre mostrar e não mostrar é a linguagem do erótico. O mesmo se passa com a poesia. A poesia não serve para descrever nenhum acontecimento concreto. Isso é o jornalismo. A poesia serve, e ainda bem que existe jornalismo, porque assim os poetas ficam com um terreno livre para fazer o que quiserem. A poesia serve para andar à volta, para criar ressonância, para espelhar os acontecimentos, mas de forma a criar harmónicos, ressonâncias que sejam ricas para a psique latente que quer crescer.
não ajuda em nada a psique latente que quer crescer e integrar o ser, apresentar-lhe verdades de uma maneira demasiado direta, demasiado brutal ou demasiado crua, sejam elas humanas ou divinas, porque a psique retrai-se. Não sei se isto faz sentido para nós. E se Metatron está ligado a esse círculo de primeira refletividade, ele é ao mesmo tempo a epifania das epifanias, a revelação das revelações, a face das faces e o primeiro interpretador da Trindade para o cosmos. Por isso é que a tradição hebraica profunda, a tradição abraâmica, chama Metatron o pequeno Deus. Não confundir isto com a mónada, nem com os mistérios menores, nem com o homem, que também é um pequeno Deus. O pequeno Deus, mas já a um nível macrocósmico. E nesse sentido, o termo Metatron, junto ao trono, ou junto ao poder, tron significa poder. Especificamente a partícula on significa poder cósmico. Metatron é o que está junto ao poder, junto ao trono. Meta junto. Próximo. Paranoia, para físico, paranormal, para além de. Além de. Meta significa proximidade. No Porto eles diriam que Metatron está ali à beirinha, está à beira de Deus. Está à minha beira, à beira dele. É a mesma ideia de próximo, proximidade. Diz? Eu nunca uso o termo Metatron. Nunca uso o termo Metatron. Eu percebo o que aconteceu, mas não é um termo que eu utilizo. Existe uma ocultação entre o divino e a sua obra. Existe uma ocultação entre o divino e a sua obra. Essa ocultação gera a liberdade de pensar, de conhecer e de experimentar nos seres humanos. Os seres humanos têm a liberdade que têm porque não estão eletrificados, automatizados ou, digamos, extremamente purificados pela luz divina. A ação do divino antes da consciência plena automatiza. A ação do divino durante a consciência e o processo de desenvolvimento da consciência até a consciência plena educa e, portanto, inicia. A ação do divino depois da consciência suprema, da consciência de se ter desenvolvido até um ponto útil, cria. Cria aqui no sentido de criação. Antes da consciência plena, a ação do divino automatiza. E vocês veem isso nas gazelas. As gazelas não são muito independentes. Porque não têm consciência suficiente. Então, o que acontece é que a Mãe Divina, a alma grupo gazelas, as forças cósmicas, fazem as gazelas ser como são. E, mais ou menos, as reações dos animais são previsíveis. Um dos dados da zoologia é que os animais não são
extremamente criativos. São repetitivos e são previsíveis. Claro que há momentos em que os animais fazem coisas extraordinárias, mas isso são super. São isso mesmo, a ação do divino antes do desenvolvimento da consciência. São automáticos. Exatamente. Toda a natureza é automática. Mas ela também, como vocês devem ter reparado, e isso vê-se também pelo trabalho do Rupert Sheldrake, o biólogo, ela está a tentar deixar de ser automática. A ação do divino no reino humano é aquilo que se chama especificamente iniciações. E a ação do divino no reino pós-humano, para onde nós nos estamos a dirigir, e isso implica tornar-nos absurdamente humanos, extremamente humanos, a ação do divino no nível pós-humano não é nem automatismo natural, nem iniciação da consciência e do ser e da vida no ser, é criação. O mais parecido que nós temos com isso, aqui, ainda dentro do reino humano, são os génios criadores. E as génias criadoras. São estes seres que às vezes têm personalidades profundamente organizadas, que têm processos de integração da personalidade muito difíceis, que são seres que não estão bem consigo próprios, que são seres que são complexos, mas no entanto, ciclicamente, tu percebes que fazem qualquer coisa, sobretudo nas artes, fazem qualquer coisa que tu vês, não, isto aqui é uma energia divina. Bom, no final do processo da iniciação, tu vais ocupar o sítio do Criador cósmico, portanto, do artista cósmico. É como se o divino te dissesse: deixaste o reino animal do automatismo e deixaste o reino humano das iniciações. Das primeiras 4 iniciações, pelo menos. E então agora tu podes ser aquilo que se chama um co-criador. Ou um potencializador dos princípios criativos, dos princípios divinos. É muito importante nós compreendermos esta natureza tripla de Deus. Deus é mantenedor no reino animal. Ele mantém. Garante a continuidade. O sol vai nascer amanhã, com ou sem iniciação. Os dias sucedem-se, com ou sem iniciação. Mesmo na aberração da guerra, que significa um fracasso completo da consciência, em algum ponto houve um fracasso da consciência. Eu não estou a dizer que depois um guerreiro ou um general não são altamente conscientes. Mas o facto da guerra ter vindo ao de cima indica uma falha de imaginação profunda e um fracasso da consciência superior. Mesmo na aberração da guerra, o dia continua a nascer. Os soldados estão mortos no campo de batalha e os roxinóis continuam a cantar. O que mostra bem a diferença entre Deus o automático e Deus o iniciador. São duas coisas que estão a acontecer, cada uma no seu próprio plano. Então, Deus, natureza, Deus através da natureza, mantém. Garante a continuidade. É como um agricultor. E mantém e estimula muito pouco. Muito pouco. Há é um estímulo elétrico natural. Tu percebes que a natureza está carregada de alegria. A natureza é quase eufórica. É histérica. É mesmo intensa. Essa intensidade, essa euforia, essa concentração de prana que a natureza tem, é porque a natureza não tem nenhuma mente a atrapalhar. Não tem nenhum corpo astral a atrapalhar. Então aquilo vem diretamente da Mãe Divina para as células. Para as células de quê? Dos pássaros, dos golfinhos, dos pavões, das plantas. Como é diretamente da Mãe Divina para as células, há aquilo que nós chamamos a sensualidade, a exuberância, a opulência da natureza. E se nós dissermos, não, mas a natureza também é cândida. Uns miosótis esquecidos atrás de umas pedras numa serra, também não são assim, são cândidos. Pois, mas para cada miosótis esquecido, há não sei quantas espécies de uma opulência enorme, como araras cor de laranja elétrico, ou vulcões,
ou peixes. Quer dizer, exatamente, a natureza tanto é cândida, humilde e quietinha, como é de uma exuberância e que não quer saber de nenhuma virtude teologal. Não há Santo Tomás de Aquino nem Santo Agostinho para ninguém. É a natureza. A relação entre o divino e a energia, e ela é automática, e é contínua, e é de manutenção. Mas a relação do divino com o ser humano, que exotericamente se chama civilização e esotericamente se chama iniciação, é uma relação não de continuidade, nem de automatismo, mas uma relação libertária, vê se não se entende aqui libertina, libertária e fundamentalmente disruptiva, explosiva, disruptiva, iniciática, portanto. Aquilo que Deus e a natureza são, que é manutenção, continuidade e estabilidade, quando chegas ao nível humano, e se o indivíduo não quer morrer como um marinheiro paralisado por uma medusa, se não quer morrer, olha bem, transformado num porco numa gruta de uma pitonisa, se não se quer transformar num Ulisses enlouquecido pelo canto das sereias, então vai ser um processo disruptivo, vai ser um processo iniciático. E depois destes dois níveis, natureza e homem, então tu transformas-te naquilo e os gregos sabiam destas coisas, e os sumérios também. Tu transformas-te naquilo a que se chama um criador, ou um co-criador, um colaborador com os princípios criativos. Isto já não é iniciático, é outra coisa. E aqui, agora vamos entrar só durante assim, 30 segundos no nível transcendente, depois voltamos logo para baixo. E é aqui que nós podemos compreender que a nona iniciação se chama negação. Porque tu deixas de estar ligado à tela onde o filme é projetado. Negas a tela. Deixas de estar ligado ao filme que está a passar em frente à lâmpada. Negas o filme. E passas na nona iniciação, negas a tela, negas o filme. E o que é que fica antes da tela e do filme? A lâmpada. A luz. E essa união final com a luz suprema, queres saber? Da Mãe Divina. Não é do Pai, da Mãe Divina. Essa união final com a luz suprema da Mãe Divina, que se chama a nona iniciação, que é a negação. De quê? Eu não vou acabar a frase. Sentem. Agora, voltando atrás, existe uma incomunicação ou um véu entre o Criador e a sua obra. Há várias formas deste véu ser atenuado ou removido. O caminho lento, lento, entenda-se, muito lento, é aquilo que se pode chamar a via natural. O homem deixa-se levar pela natureza e, se ele souber distinguir natureza de vício, ou se quiseres de compulsão, porque há pessoas que chamam as suas compulsões natureza. Se ele souber distinguir natureza de compulsão, ele está numa via espiritual. A natureza sozinha é uma via espiritual. E, portanto, num certo sentido, os paganismos têm a sua razão de ser. Os paganismos quer dizer os paganismos naturalistas. O ponto de concentração dessa via natural é não é o xamã, porque o xamã já tem ali mais qualquer coisa. É o terapeuta consciente. Aquele ser que lida com a natureza de uma forma muito consciente.
Essa é a via lenta, extremamente lenta. Depois vocês têm a cultura, que é uma via mais rápida, ainda sendo extremamente lenta. Depois vocês têm a religião, que é a religião que é realmente é uma faca de dois gumes. Porque é uma adaga de dois gumes. Porque tão depressa te leva para além, como te prende aquém. E é por isso que tantos intelectuais, perante o problema da duplicidade religiosa, recuam para o nível da cultura. Porque aí, ao menos, eles podem ditar as regras do jogo, enquanto que na religião os dogmas não permitem o indivíduo ditar as regras do jogo. Nem é suposto a religião não ter dogmas. Não há religião sem dogma. Não é dogmatismo, é dogma. Não há religião sem dogma. Kitty? Extremamente lenta. É, a menos é o terapeuta. No sentido de uma união com a natureza, respeitando inteiramente os ciclos naturais e vivendo quase junto ao mundo animal e à terra. Portanto, repara, há mais pureza espiritual num fisiocrata, numa alentejana que trabalha de sol a sol e que vai buscar a água e faz olha, por exemplo, se ela trabalhar com pão, tem um moinho e os dias dela são extremamente repetitivos e não existe nenhuma criatividade em nenhum nível, mas há uma certa pureza prânica no corpo dela, no corpo físico dela, na mente dela, nas emoções. A ingenuidade profunda impede uma união com Deus, mas mantém uma ligação a Deus. Há ligação sem união. Então, esse é o nível menos. É o caminho super lento. Depois vocês têm o caminho da cultura, que é é menos. Depois tem o caminho da religião, que é menos. E depois do caminho da religião tem. E todos estes são lunares, por isso é que eu digo menos. E depois então tem o caminho místico avançado, que já é um mais. E depois tem o caminho iniciático, que é o mais. E depois tem a chamada via direta, que é um mais. E que, pronto, depois nós contamos em segredo ali à Margarida como é que é a via direta. Ela é que é farmacêutica. Como? Sim, eu acho que sim. Tenta ver o caminho natural. Qualquer freira te diz uma coisa muito bonita. Existem dois caminhos para Deus: o caminho natural e o caminho da graça. Já ouviste essa frase? Vocês têm este filme do Terence Malick, A Árvore da Vida. Alguém se lembra deste filme? Foi há 5 minutos, né? Ok, A Árvore da Vida. E há lá um momento em que claramente há uma voz, que eu já não sei se é mesmo uma freira ou qualquer coisa assim, que diz. Ou a freira contou a alguém, a freira é só uma referência indireta no filme. Há dois caminhos para Deus: o caminho da natureza e o caminho da graça. Só que em vez de ficarmos paralisados com esta dualidade, eu estou a tentar enunciar uma escala. Existe o caminho da natureza, que é o caminho da deusa, no seu sentido mais flat, puro, sim. Porque a deusa vai até, como nós dissemos, a negação, a nona iniciação, é uma união final e irreversível com a mãe cósmica, com a lux eterna.
Aquela coisa de que a deusa vem da terra e os deuses vêm do céu, não sei, porque há muitos deuses que vêm da terra. E há deusas que vêm do céu. Isso tudo pode ser invertido. Não sei se me faço entender. Quer dizer, quando tu pensas num deus como Lug, numa figura mítica como Lug, que é o deus da reprodução, ahm, sim, nos celtas, é um veado, ele representa o poder reprodutor masculino, aquilo é claramente o masculino terrestre. E quando pensas na Virgem Maria, não sei se ela vem do fundo da terra. No sentido, é claramente uma manifestação do feminino celeste. Portanto, essas coisas são comutáveis. E o nosso consciente, inconsciente coletivo tem produzido imagens dessa comutabilidade. Mas onde eu quero chegar mesmo é isto. Tens o caminho da terra, caminho natural, que é um caminho. Tens o caminho da cultura, que é um caminho. Tens o caminho das religiões. Tens o caminho do misticismo profundo, que ainda não é um ocultismo solar, mas já não é inteiramente lunar. E se dissermos de que misticismo profundo é que estamos a falar? Francisco de Assis, Rumi, Catarina de Siena, Milarepa. Nenhum deles são ocultistas. Nenhum deles é exatamente o caminho iniciático puro, consciente. É uma organização mística extrema da personalidade que favorece o caminho iniciático, só que ele está a acontecer por trás de uma forma, digamos, semi-consciente. Sentem? Rumi para o mundo árabe, Francisco para o mundo cristão ocidental, Milarepa para os hindus, por exemplo. Agora, onde há um Rumi, há um Ibn Arabi. Onde há um Francisco, há um Dante. Onde há uma Catarina de Siena, há uma Teresa d'Ávila. E essa sabia. Onde há um Patanjali, há um Padmasambhava. O que levou o budismo para o Tibete, o tântrico. Ou seja, onde há um Lao Tse, perdão, onde há um Confúcio, há um Lao Tse. Então, estes aqui representam esse misticismo hum, belíssimo, mas onde o trabalho iniciático é semi-consciente. Mas estes outros, Ibn Arabi, Teresa, Padmasambhava, Dante, etc. Estes já são os iniciados conscientes. E depois do caminho iniciático, existe um caminho ainda mais rápido, que é a chamada via direta, ou via seca. E esse caminho lida com os seres humanos como se eles não tivessem psique. E, portanto, se me permitem, eu não aconselharia absolutamente a ninguém. A menos que um ser seja chamado e tenha um chamado muito especial, inequívoco, para essa via seca. Agora, entre a margem de lá. Isso é mais. Agora, notem que o iniciático conduz exatamente aos mesmos resultados. Só que inclui a psique. Se vocês estiverem perante aquilo que chama, não é a escola rápida, é a escola ultra rápida, e incluir a psique não é a escola ultra rápida. Só parece que é, mas não é. E sabem, nós só resistimos aos vendavais e à intempérie, aos ventos que vêm de lá e aos ventos da história. Nós só não abandonamos o nosso posto por um grande amor. Vocês já pararam que vocês estão aqui por amor? Se isto fosse uma coisa de ambição, já tinha ido tudo com as folhas pelo vento. Nós não podemos garantir que não haja um elemento de ambição. So what? Eu também não me vou impressionar se houver um elemento de ambição. Deixa existir ambição, ótimo.
Há espaço para tudo. Agora, a ambição tem é que ser ali num grau homeopático, porque nesta travessia, a ambição tem de ser uma ambição, assim, uma espécie de otimismo para com Deus. Tipo, Deus, espera aí, mas eu tenho a ambição, mas é com Ele, não é com os nossos irmãos de caminho, nem com a civilização, nem com a cultura, nem com os estados sociais, nem com o show-off, nem nada, nada, nada. Isso tudo, um dia estás a sangrar dos pés. A ambição é completamente bem-vinda, desde que seja um otimismo para com Deus. Assim, uma coisa toda solar e otimista. A ambição não é escalpelizável, porque é irrealista o indivíduo pretender que não há grãos de ambição aqui e ali. Nós estamos neste processo por amor. As nossas almas. Queres saber uma coisa? Quem está a vir à Air School são as personalidades. Mas quem escolheu foram as almas. São as almas que escolhem. Não é uma escola iniciática. Porque vocês lembram-se, desde o início que nós insistimos, Air School não é uma escola iniciática. É uma escola de preparação. É um hall. É o átrio. Isto aqui é a papisa. É a papisa. Isto não é nem o imperador, nem o hierofante, nem o carro, nem. Isto é. A Air School é a papisa. É o mago e a papisa. É isso que ela representa. Sim. No entanto, reparem, obviamente que João Batista. Sim, ótimo. Obviamente, João Batista é singular porque ele. Tu vês claramente que ele não tem escolha. Aquilo já está tudo feito antes de ele nascer. Porque é a segunda anunciação. Segunda não em termos necessariamente cronológicos, mas segunda porque Gabriel tanto aparece a Maria como aparece à mãe de João Batista. Ora, isso é incrivelmente singular. Tu tens a sensação que de onde é o que é isto? Que conspiração é esta? Porque teoricamente todos os seres humanos tornam-se o que são com base na sua força de vontade e das suas escolhas. Mas quando há uma pré-anunciação de um grande profeta por um anjo ou uma mãe, onde é que está as escolhas e o livre-arbítrio e a liberdade? Aquilo já está feito, já está pronto. O que me permite dizer que Batista não é inteiramente um ser humano. Que o João faz parte da. João está para Metatron como Cristo está para Miguel e Gabriel. Isto é uma zona mesmo avançada do trabalho. Porque eu vou dizer isto, olha, hoje já se disse há bocadinho uma coisa que eu disse que só ia dizer uma vez, depois disse 3 vezes. Sobre a questão da face das faces. E agora vou dizer outra coisa que também só digo uma vez, mas depois acaba por se dizer muitas vezes. Mas eu só vou dizer isto uma vez. Cada figura principal do Antigo Testamento e cada figura principal do Novo Testamento são mistérios cósmicos. Não são pessoas só. Quer dizer, são interfaces, são pessoas, porque comem, dormem e têm as suas vidas, têm filhos, têm. Mas basicamente são concentrações de mistérios cósmicos. David é a concentração de um dos grandes mistérios cósmicos. Salomão concentra um grande mistério cósmico. E a rainha de Sabá também. Uh, Noé representa um mistério cósmico. Moisés então nem se fala. Elias, o que é que se vai dizer? Todos estes seres, Abraão, Isaac, Jacob, Elias, Moisés, representam concentrações de mistérios cósmicos. Abraão, bastante.
Porque tudo o que é feito no céu precisa de polos na terra para se refletir, âncoras. Senão, dispersa. Sabes, a ideia de cano em uma arma de fogo é de dirigir a bala. Porque se não tiveres cano, também a bala também sai. Só que sai, não sabes para que lado é que ela vai. Se é que não explode, não tem direção. E não faz aquele movimento. E, e todos os mistérios do céu refletem-se na terra através de grandes seres. E eles não são grandes porque querem ser grandes. Eles são grandes porque o céu lhes pôs a cruz a essas mulheres e a esses homens, pôs-lhes a cruz, ou se quiseres a canga, para usar uma expressão ainda mais desagradável, de serem grandes. Eles não são. Há ali há uma crucificação. E, e na era de Aquário, a tendência é que esse elemento, esse polo dos mistérios do céu, seja menos uma pessoa e mais um grupo. Porque passamos do indivíduo para o grupo. A era de Aquário tende a anunciar o mistério da consciência grupal. Da mesma forma que deuses criadores funcionam como indivíduos cósmicos, hostes angélicas funcionam como grupos cósmicos. E, portanto, existem mistérios para o indivíduo e existem mistérios para o grupo. Tal como aqui tu tens indivíduos solitários no reino animal, como um lobo ou um alce ou um veado, que são relativamente solitários. E depois tens grupos que funcionam como grupos, desde o formigueiro, que é uma coisa que um bocadinho enzimática e automática, até um grupo de pombas a voar simultaneamente. E percebe-se que ali há um elemento estranho que as unifica a todas e não se sabe qual é, porque elas não se dispersam, mas não têm líder. Há ali um antagonismo. Exato, exato. Há ali um paradoxo. Mudam todas ao mesmo tempo. E ninguém disse, não há ninguém com um apito, não há um líder, ninguém diz para que lado é que se vira e todas viram ao mesmo tempo. Depois estão assim, um corpo só. Eu um dia vi em Lenquer, já falei sobre isto várias vezes, tu sabes, eram 40 pombas, ou seriam 14, agora posso estar a exagerar. Mas acho que eram assim, estavam sobre a igreja de Lenquer e de repente elas infletem todas na mesma direção ao mesmo tempo. E tu pensas, não, mas é aquela que vai à frente. Não, porque a seguir a que vai à frente passou para trás. E à frente tens 3 ou 4 ou 5 ou 10. Não há uma. É uma coreografia. Tu tens a sensação que há um Deva que está como que se tivesse uma batuta de maestro e que está a brincar com elas. Tens a sensação que há um Deva, que há um ser que o teu olho não apanha. Quer dizer, não temos aparelho óptico para ele. Está lá, nós não temos o aparelho óptico para ele. E que está a brincar com as pombas, sim. Esse véu é atravessado muito lentamente pela via natural, menos lentamente pela via da cultura, menos lentamente ainda pela via da religião, que é manifestamente ambígua nos nossos tempos, menos lentamente pela via do misticismo profundo, que é uma via de amor a Deus, menos lentamente, mais rapidamente pela via iniciática, que é aquela que nós estamos a anunciar, e de uma forma quase fulgurante, o potencial psicótico é extremamente alto, de uma forma quase fulgurante na chamada via direta, via seca. Pelo menos como nós o compreendemos, sim. Livre-arbítrio para quê? Tu já fizeste tantas escolhas certas, há um momento em que não pensas mais em livre-arbítrio, entraste num corredor ascendente, a força que te chama. O livre-arbítrio funciona enquanto o indivíduo não tem uma ligação magnética inviolável e irresistível com o divino. Porque a partir de uma união do teu coração com o coração de Deus não há mais livre-arbítrio. Olhem que eu não disse mente aqui.
Coração. Quando o meu coração e o coração do divino se unem, não há mais livre-arbítrio. Agora vê bem a relação entre isto e a noção de que as grandes figuras do Novo Testamento e do Antigo Testamento são corporificações de mistérios cósmicos. E um dos mais velados é o Batista. Claro que sim, João Batista é um dos mais velados. Mas ele é um mistério cósmico em si mesmo. Estás a falar da Virgem dos Rochedos ou de Maria com Santa Ana? Ou de Maria com Santa Ana? Na Virgem dos Rochedos tens um assim, e atrás está o Arcanjo Rafael que aponta assim, e depois tens Maria que está assim, e tens o Jesus, que é o outro menino, mais abaixo. Jesus está assim, acho eu, e o outro menino está, não sei, mais ou menos não me lembro o gesto, mas tens quatro figuras: Rafael, João Batista, Jesus e Maria. Isso é a Virgem dos Rochedos. Agora, no quadro de Santa Ana, tens Santa Ana, São João Batista, Maria e Jesus. Tens as duas mães e os dois filhos. Qual deles é que estás a falar? Ah, peço desculpa, é Isabel. Uhum, desculpa. Ana era a avó de Jesus. Não, não é estranho. Sim, os mandaísmo. hum, pois, sim. O problema, sim, um dos problemas dessa análise é que ela é feita por mentes que funcionam por exclusão. Ou. O Leonardo não funcionava por exclusão. E portanto, quando ele pintou, Leonardo pertencia a uma linhagem secreta, e eu não quero aproximá-lo agora sequer do Priorato de Sião, mas pode-se ver isso. Leonardo pertencia a uma linhagem secreta que depois prolongou para dentro da Europa moderna e que recolhe a herança gnóstica do Egito, de Jerusalém e que se concentra em Constantinopla, na Turquia e depois é que entra em Itália. Ele é o guardião de uma linhagem secreta e permitam-me dizer uma coisa: não há ordem esotérica verdadeira que não tenha um segredo autêntico. Seja ele gnóstico, quer dizer, um tipo de conhecimento, seja uma prática, seja uma verdade oculta, seja um acontecimento histórico desconcertante para a civilização. Mas as ordens esotéricas não existem por prazer, nem existem para exercer poder sobre a humanidade. Existem para guardar algo que ainda não pode ser transmitido de forma direta à multidão. Como é que eu hei de pôr isto de uma forma clara? A televisão foi uma boa invenção. E a câmara de vídeo também. Ah, e no entanto, quando tu vês o que está a ser feito hoje em televisão, tu pensas sinceramente se a humanidade já estava pronta para ter televisão. Porque a televisão transformou-se num instrumento de controle das massas. Ora, é só uma tecnologia. Imagina conhecimentos mais avançados. E as ordens esotéricas servem para proteger a humanidade desses conhecimentos, sem deixar de dar à humanidade o que ela pode receber a cada momento. Elas são imensamente generosas e totalmente inacessíveis ao mesmo tempo. Ah, Leonardo pertencia a uma dessas ordens e claramente estes quadros que a Kitty referenciou e outros ainda são quadros cujo centro é São João Batista. Isso não faz dele um adorador de São João Batista.
faz dele um conhecedor de São João Batista. E o erro, parece-me, está em alguns analistas julgarem que por se pintar uma figura estamos a adorá-la. Ele não está a adorar ninguém, nem Jesus, nem Batista, nem Maria, nem Isabel, nem o arcanjo Rafael. Ele está a escrever. Ele está a dizer coisas, mas não está a adorar. De onde que o facto de um quadro que tem Jesus ser centrado em São João Batista não significa uma anulação de Jesus nem uma afirmação à custa de. Não sei se me faço entender. Eles podem conviver dentro da mesma tela. Isto é importante porque um dia nós vamos perceber a relação de Batista com este trabalho, por exemplo. Sim, o Terra Última fala de Ulicron como o nome cósmico atual de São João Batista. Está lá, claramente. Se fores ao glossário, Ulicron, Elias, Batista, e depois tem uma descrição. Foi na Serra da Gordonha que isso nos foi transmitido assim. Mesmo que não queiras, sabes? Tu queres adormecer, não adormeces enquanto não escreveres aquilo no papel. Sim. O raio o raio divino que dá origem a Elias e que deu origem a Batista é o raio divino que se manifesta hoje como Ulicron. Estas vias são complementadas pela revelação eterna. A via natural é a via. Os homens tomam-na. Tu tomas uma via e caminhas. Repara, se tu fores até Santiago de Compostela, foi Santiago que te chamou ou foste tu que puseste os pés a caminho? Nestas 5 vias que nós descrevemos, a natural, a cultural, a religiosa, a mística, a iniciática e a direta, são os homens que fazem o movimento. Somos nós que nos pomos a caminho. Claro que quanto mais para cima, quer dizer, desde a mística, a iniciática e a direta, mais presença do lado de lá tem de haver para sequer haver caminho. Para só haver caminho tem que haver uma enorme presença do lado de lá.